Caros acadêmicos, nós vamos falar hoje a respeito de ossos e músculos dos membros inferiores. Vamos falar de maneira sucinta desse tema e dar uma paradinha no osso do quadril para fazer algumas relações a respeito desse osso do quadril com o parto. Eu quero começar com vocês explicando a diferença entre um quadril, uma cintura pélvica e uma pelve óssea. Vemos aqui, nesse exemplo, vocês veem a coluna vertebral e aqui o osso do quadril, vem nessa peça aqui, para ser visto, uma peça orgânica que é sintética. Vamos trabalhar nessa sintética aqui por enquanto. Você tem aqui o osso do quadril, certo? Esse é o fêmur, a cabeça do fêmur, e essa parte aqui é chamada de trocânter maior. É um acidente ósseo não articular do nosso fêmur. Bom, o que é então quadril? Quadril é esse osso do quadril aqui até o trocânter maior. Então essa área aqui é o quadril. Quadril. A cintura pélvica corresponde aos ossos do quadril. Esse par de ossos aqui é a cintura pélvica, os ossos ilíacos. Esse também é chamado de cíngulo inferior. É um anel fechado, porque existe a união aqui dos ossos do quadril. Nessa aqui é a síntese pública, aqui atrás também, com o sacro. Portanto, esse cíngulo inferior, ele não é articular como é o cíngulo superior do ombro. Você pode fazer uma amplitude de movimentos maior. Esse cíngulo inferior é voltado para a manutenção do equilíbrio, da postura. Por isso permite pouca articulação, mais para suporte de peso e equilíbrio, postura corporal. Bom, eu falei então de quadril, cintura pélvica e a pelve óssea. Pelve óssea é o osso do quadril somado ao sacro, aqui atrás, e ao cóccix, aqui embaixo. Quadril, sacro, cóccix, é a pelve óssea. Eu quero falar com vocês sobre o osso do quadril. Estamos aqui, essa é uma pelve óssea. Eu estou dizendo pelve óssea porque tem o osso do quadril, o sacro e o cóccix embaixo. Vamos começar no osso do quadril aqui. Todo osso, como eu falei para vocês, ele precisa estar posicionado a fim de que você identificar bem as partes dele. Então você saber se é a parte superior, se é a parte inferior, saber se é a parte anterior ou posterior. Então, pegar nesse osso do quadril, fazer as seguintes observações. Primeiro, essa parte é a parte de cima, que é a parte ilíaca, que é essa aqui. Essa parte aqui, a parte anterior, que é a parte pubiana, do pubis, está aqui. E essa parte posterior, que é a parte isquiática, o túbulo isquiático aqui. A propósito que o forame obturado. Bom, essa peça, então, ele está numa posição aqui anterior, que vocês estão vendo, o ilho, pubis e isquio aqui atrás, forame obturado. Tem uma membrana obturadora aqui. Vamos continuar aqui falando sobre as partes que compõem esse osso, ou os acidentes ósseos articulares e não articulares aqui. Esse osso que temos aqui
A parte superior é a crista ilíaca. Você pode passar a mão em você mesmo, a sua crista ilíaca. Parte do pubis aqui, pode passar a mão em você, no pubis. Ele tem uma saliência, aqui, saliência aqui, uma protuberância do pubis aqui, nós vamos falar depois. Vamos colocar ela essa aqui é a posição que você encontra uma fossa, você percebe de lado que tem uma cavidade, é uma fossa glútea, aqui. Ainda nós temos nessa posição, você vê duas saliências aqui, uma em cima, outra embaixo, e outra em cima e embaixo aqui, duas saliências. Vocês veem duas depressões, uma maior aqui e uma menor aqui. Vamos lá então. Como eu disse que aqui é pubis, é a parte anterior. Então, você tem aqui duas saliências, né, superiores, anteriores aqui, e duas posteriores. Então aqui você tem uma espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca antero-inferior, espinha ilíaca póstero-superior, espinha ilíaca póstero-inferior. Ainda você tem aqui cavidades, depressões, incisura maior e incisura menor. Ainda aqui, vocês veem, passando o dedo aqui, é uma linha arqueada que tem esse formato, passando a mão assim, tem essa sensação, e linha pectínea, que passando a mão tem a sensação da superfície assim, dessa forma. Então é como um telhado. E a outra linha arqueada assim. Então a linha arqueada, ela continua na linha pectínea. Aqui ainda, vamos ver lá aqui, está faltando aqui. Eu falei já do pubis, no tuberto púbico aqui. Vamos girar essa peça. Vocês veem aqui uma cavidade, uma depressão, forame obturado aqui. Aqui é o túber isquiático, quando nós sentamos, estamos sentados sobre o túber isquiático. Tem alguns outros nomes que eu estou omitindo, tá? Também não cobro. Essa cavidade acetábulo, a borda de todo o acetábulo é chamada de limbo do acetábulo. Toda a borda. Essa parte esbranquiçada, formato meia-lua, vocês têm aqui, face semilunar, ela é articular. Vou colocar aqui. E aqui você tem em volta face semilunar e dentro fossa do acetábulo. Então o acetábulo é todo conjunto. Ele tem limbo do acetábulo, que é a superfície externa aqui, a borda. Tem uma face semilunar, que é articular, e tem a fossa do acetábulo. Aqui. Não é obturado. Tem ainda raiz aqui do tubo isquiático, mas eu não estou falando aqui. Bom, essas são as principais estruturas, mas ainda faltou uma aqui, que entre a incisura maior e a incisura menor, você tem, girando aqui, uma espinha isquiática. A espinha isquiática, vamos ver se vocês conseguem visualizar isso aqui,
nessa peça aqui, vocês veem uma cavidade. Uma cavidade aqui, né? E eu colocando a mão aqui por dentro, aqui, eu estou encostando a mão na espinha isquiática, aqui, ó. E lá no fundo, cóccix. Espinha isquiática, cóccix, são importantes na hora do parto. Bom, então, lembrando que a espinha isquiática fica entre incisura maior e incisura menor. Eu quero falar nessa peça a respeito das diferenças que existem entre o quadril feminino e o quadril masculino. Então, essa peça aqui compreendendo toda a pelve óssea, né? O quadril, o sacro aqui, o cóccix lá embaixo, que nesse caso não tem. Bom, nessa posição nós temos aqui a pelve maior, aqui esse espaço, né? Na parte ilíaca, pelve maior que não tem interesse obstétrico. Pelve menor é dessa abertura superior da pelve até aqui embaixo, né? Vamos girar. Então até esse espaço aqui. Então aqui é pelve menor, esse espaço que começa aqui, onde passa o feto, né? Então nós vamos colocar algumas diferenças que existem. A primeira delas é que a pelve maior ou falsa pelve, que é essa área aqui, na mulher ele é mais rasa e mais larga. Então essa parte do ilíaca ela é mais rasa na mulher e ela é mais larga também. A distância entre uma crista ilíaca a outra é maior na mulher do que no homem. Bom, e no homem essa pelve maior é estreita e longa. Com relação à abertura superior da pelve, estou falando aqui, a abertura superior da pelve compreende o quê? Compreende então essa parte aqui do sacro, né, da asa do sacro aqui, passando aqui no promontório, chegando nessa divisão entre o ilho e o isquio, passando por linha arqueada, linha pectínea, pubis, né? Aqui uma protuberância pubiana aqui, né? Então essa que é a abertura superior da pelve. Ela então na mulher é transversalmente oval e no homem ela é estreita e alongada, formato mais ou menos de um coração. E aí a abertura inferior da pelve, olhando lá, vocês parecem que estão olhando o Mickey aqui, né? São as orelhas do Mickey, né? Então, relembrando que aqui, essa que forma a orelha do Mickey, né? É na verdade a incisura maior e aqui a incisura menor, e aqui a espinha isquiática. Espinha isquiática também aqui. A incisura maior, incisura menor. Espinha isquiática. Bom, essa abertura menor também da inferior da pelve. No caso da mulher, ela é espaçosa e redonda, então ela tem mais espaço aqui. Isso aqui é uma pelve montada, né? Mas ela é mais aberta, né? Porque esse que é a espinha isquiática aqui, né? Ela é voltada mais para fora na mulher. Essa é espaçosa e arredondada. No homem, ela é estreitada, essa diferença aqui. Então tem um espaço menor no homem em relação à mulher. Aqui também nós temos nessa posição, esse aqui é o pubis, aqui é o isquio. Então o túber isquiático, esses são os túberes isquiáticos, com I. Quando nós sentamos sobre os túberes isquiáticos. Na mulher é voltado para fora, é evertido. No homem é voltado para dentro, é invertido. Tá? Bom, a cavidade pélvica. O que é cavidade pélvica? Então, esse espaço aqui, por onde passa o feto, pelve menor.
No homem, então, na mulher, ela é espaçosa e rasa. Ela é mais larga, né? E rasa. No homem, ela é estreita e mais longa. Então, esse espaço é maior no homem do que na mulher. O sacro na mulher, esse sacro aqui, ele é curto, ele é mais largo e ele é raso. Tá? Ele é plano, ele é mais ou menos plano. Uma posição plana. No homem, ele é longo, mais estreito e ele também mais fechado para dentro. Tá? Então, você veria aqui numa mulher, esse que é o sacro, voltado mais para fora. Tá? Então, esse é um sacro masculino, muito voltado para dentro. Sacro feminino, quase que plano. Ainda existe essa separação aqui. Você vê aqui o pubis e esse ângulo. Na mulher aqui você tem um ângulo de 90 a 100 graus, é um ângulo subpúbico. E no homem você tem 70 graus, é mais fechado no homem do que na mulher. Então essas diferenças anatômicas, elas vão influenciar com certeza aí na hora do parto. Eu falei para vocês as diferenças anatômicas entre uma pelve masculina e uma feminina. Basicamente eu descrevi duas possibilidades. É a pelve do tipo ginecoide, que é essencialmente feminina, aí 40% das mulheres têm essa pelve tipicamente feminina, com aquelas observações que eu falei. E ainda você tem uma pelve androide, que é tipicamente masculino, né? Então, aí dentro das mulheres brancas, 33%, né? Um pouco mais, um pouco menos, tem essa pelve tipicamente masculina. E um pouco menos mulheres negras têm a pelve masculina, né? Cerca de 15%, 16%. Ainda nós temos duas pelves intermediárias, que é uma pelve antropoide, né? Que você tem aí, que ela é mais longa, né? Estreita, em formato oval, mas não chega a ser uma pelve masculina, tipicamente masculina, porque ela é oval, mas ela parece masculina por ser longa e estreita. Tá? Aí já mais mulheres negras têm esse tipo de pelve andropoide do que mulheres brancas. Ainda temos uma pelve chamada platipeloide. Aí apenas 2% das mulheres têm. Ela é bem larga, esse espaço é bem alargado, tá? Ela é achatada aí na margem dela e ela, o promontório, esse aqui que é a base do sacro, o promontório aqui, né? Ele é mais ou menos empurrado para frente, para cá, né? Nessa posição. Bom, é raro, apenas 2% das mulheres. Mas então, revisando, você tem uma pelve ginecoide, tipicamente feminina, um androide, tipicamente masculino, uma andropoide e uma platipeloide. Quando vocês tiverem um módulo sobre saúde da mulher, vocês verão as implicações clínicas dessas variações anatômicas na pelve feminina. Eu quero falar com vocês sobre o fêmur. Esse aqui, né? Quando nós pegamos ele assim, como nós vamos saber se ele está numa posição correta, superior, inferior ou dessa forma? Bom, nós precisamos sempre eleger uma estrutura, uma parte para definir o que é superior, o que é o inferior, o que é anterior e posterior. Nesse fêmur, nós temos a cabeça do fêmur, que se articula ali com o acetábulo, que no osso do quadril. Então, ela está encaixada, o corpo aqui. Então, essa é uma face medial, né, onde está o nosso fêmur. E aqui, lateral. Então, nós já definimos o que é proximal, o que é medial e lateral. E o que é proximal, o que é distal. Bom, como o fêmur está começando aqui na articulação com o quadril, aqui é proximal e aqui é distal. Na falta, nós definimos o que é anterior e o que é posterior.
Será que é dessa forma? Ou esse osso é dessa forma? Bom, se você virar ele aqui, nessa posição, por exemplo, você percebe que ele tem uma curvatura. O fêmur, ele é curvado para frente. Essa aqui é a posição anterior e aqui é posterior. Se você não quiser dessa forma, você pode ver essa rugosidade aqui, virando, tem uma mais expressiva. Essa rugosidade mais leve é a anterior e aqui mais expressiva é a posterior. Então, dessa forma, esse osso está numa visão para você anterior, aqui proximal e aqui distal. Feito isso, nós vamos falar as partes que compõem essa parte proximal. Aqui, então, a cabeça do fêmur, um pescocinho aqui é o colo do fêmur. Aqui, vamos girar dessa forma para ver melhor. Você tem uma saliência aqui grande e uma menor aqui. Trocânter maior, trocânter menor. Lembra do tubérculo? Trocânter é um tubérculo grande. Tá? Ainda, retornando à posição original, vocês estão vendo a face anterior, então? Estão vendo aqui uma linha suave, ligando um trocânter ao outro. É uma linha intertrocantérica. Virando aqui, como essa linha é mais pronunciada, é uma crista intertrocantérica. Inclinando ele aqui, você pode ver uma cavidade. Uma cavidade aqui, que é a fossa trocantérica. E na cabeça do fêmur, vocês veem uma cavidade. Só que ela é cavidade rasa. É uma fóvea da cabeça do fêmur. Ainda aqui, girando nessa posição posterior, numa vista posterior, nós temos uma rugosidade aqui. Essa rugosidade é para fixação do glúteo máximo, a tuberosidade glútea. Tem uma linha pectina muito leve aqui, mas vou abordar ela. Vocês percebendo que aqui, continuando a linha tuberosidade glútea, abre para cá e para cá, formando um triângulo. Então você tem uma linha supracondilar medial e uma linha supracondilar lateral. Você pode perguntar, como é que eu sei que aqui é medial e aqui é lateral? Porque o fêmur é medial. Linha supracondilar medial, linha supracondilar lateral. E esse triângulo que é formado, né, é a face poplítea. Caminhando então para a parte distal do fêmur, essa posição original, que é a posição anterior. Vamos erguer um pouco. Você tem que essa face mais extrema aqui, medialmente, é o epicôndilo medial. E aqui, epicôndilo lateral. Girando aqui, você tem uma face patelar no meio, côndilos, então côndilo medial, côndilo lateral. Girando posteriormente, eu falei da face poplítea, você tem uma leve linha aqui, essa linha intercondilar, e caminhando fossa intercondilar. Essas são as partes que compõem o fêmur. Eu quero falar com vocês sobre a tíbia, um osso da perna, o maior osso da perna. Estamos falando perna, joelho para baixo. Então, aqui juntamente com a fíbula, formando aí os dois ossos da perna. Então, de novo, nós vamos posicionar aqui, nessa posição anterior. Como é que eu sei que é uma posição anterior? E aqui é proximal e aqui é distal. Principal referência para mim, tuberosidade da tíbia. Esse em rosa aqui. Essa tuberosidade da tíbia, ela está na posição proximal anterior. Então aqui, parte proximal da tíbia, parte distal. São poucos acidentes ósseos que a gente vai mostrar aqui. Então vamos inclinar um pouco aqui
você percebe que tem uma elevação. É uma eminência intercondilar. Então aqui você tem os dois côndilos, côndilo medial e côndilo lateral. Aí você pode me perguntar, mas como é que eu sei que isso é côndilo medial e aqui é côndilo lateral? Eu fico nessa posição. Essa saliência, que é um maléolo medial, me indica que aqui é côndilo medial e aqui é côndilo lateral. Bom, na tíbia só existe maléolo medial. Então por que não chamou somente maléolo, já que só tem um? Porque na fíbula tem um maléolo lateral. Tudo bem? Então esse aqui é uma boa referência para eu saber o que é medial e o que é lateral. O que está desse lado é medial. Então, aqui, côndilo medial, côndilo lateral, eminência intercondilar. Eu falei tudo aqui, vamos lá assim, vamos aqui, nessa posição, vamos ver se vocês conseguem ver aqui, tem uma linha, é a linha do músculo sóleo, posteriormente, e aqui azulado tem uma área de articulação, é uma superfície articular da tíbia com a fíbula. Nós chamamos de articulação fibular, porque é o local que a fíbula se articula na tíbia. Aqui, como estrutura principal, você tem aqui maléolo medial. Tá? E aqui, girando aqui, você percebe que tem um sulco aqui. Tá? Esse sulco é um sulco maleolar. Vamos falar agora sobre a fíbula. Eu falei então sobre a tíbia, esse osso aqui. Eu vou falar sobre o osso que articula-se com a tíbia, que é a fíbula. Ela se articula numa posição dessa forma. Obviamente que não são os ossos da mesma pessoa e não se encaixam perfeitamente. Mas eu estou falando aqui sobre a fíbula. A fíbula, então, nessa posição, já que ela se encaixa assim, né, aqui na nossa... dessa forma aqui na nossa tíbia, essa é a região proximal e aqui distal. Ela fica numa posição de forma que aqui é medial e aqui é lateral. Por quê? Bom, vamos primeiro aqui. Cabeça da fíbula, está todo esse conjunto. Essa é a parte distal. A ponta principal dela, o final aqui da parte distal, maléolo lateral. E aqui, vamos chegar aqui no maléolo lateral, girar um pouquinho. Tem um sulco maleolar muito leve aqui. Esse sulco é importante ser na prática presencial para vocês verem. Mas, vamos continuar aqui com a fíbula, cabeça da fíbula, face articular da fíbula, bem lisinha. Aqui, vamos ver se eu não estou esquecendo nada. Bom, se aqui é a cabeça, afina um pouquinho, colo da fíbula. Aqui nós temos o conjunto, os ossos da perna, tíbia e fíbula, e aqui o pé, o dedo hálux, o dedão, os demais 4 dedos aqui, essa articulação. Bom, para vocês terem uma ideia, é difícil a gente apalpar no nosso próprio corpo a fíbula, porque ela é forrada de músculo aqui, né? Ela fica nessa posição e articulando dessa forma aqui com o pé. No pé, nós temos aí 26 ossos, dos quais 7 são ossos tarsais, 5 são ossos metatarsais, então 12, mais 14 falanges, 26 ossos do pé. Vamos mostrar aqui quais são eles. Esse é o pé. Então, nessa posição,
ele precisa ter essa curvatura, mesmo para ter um amortecimento na caminhada, na corrida, ter impulso também. Então aqui, talos calcâneo, girando aqui, temos navicular, em seguida de 3 ossos cuneiformes, cuneiforme medial, intermédio, lateral e cuboide. Esses são os 7 ossos. Os 3 primeiros, talos calcâneo lá atrás e navicular, depois os 3 cuneiformes e o cuboide. Cuneiforme medial, intermédio e lateral. Em seguida, sabendo que aqui é o hálux, o dedão do pé, aqui metatarso 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que é de 1 a 5. Então nós contamos na mão o metacarpo 1, 2, 3, 4, 5. No pé, a partir do hálux 1, 2, 3, 4, 5. E as 14 falanges do mesmo princípio que nas mãos. Vamos começar aqui falando sobre o osso do sacro. Esse é o osso que fica ali após a 24ª vértebra, a L5. A L5 está aqui encaixada. Você tem uma visão anterior e aqui uma visão posterior. Vamos começar a definir as partes que compõem o sacro. Por que eu vou fazer isso aqui? Porque quando a gente comenta sobre o quadril, você comenta também sobre o sacro e comenta algumas estruturas que vocês não ouviram. Então vamos falar aqui, primeiramente, girando aqui, essa é a face articular do sacro, que ele se articula com a L5. Aqui uma face articular superior. Aqui é a base do sacro, face articular na base do sacro. E aqui face articular superior. Ainda, girando aqui na visão anterior, você tem aqui essa borda, chamada de promontório. Aqui é assim uma parte lateral do sacro, toda essa parte lateral, e isso aqui que nós chamamos de asa do sacro. Asa do sacro, lateralmente, asa do sacro. Bom, descendo, então você tem aqui forames sacrais anteriores, giramos aqui posteriormente, você tem um canal sacral, aqui, aqueles forames sacrais aqui é posterior. Então aí você vê 3 linhas basicamente, uma bem mediana, uma média e uma lateral. É difícil ver aqui, talvez no vídeo. Vamos ver essa outra peça, pode ser que ajude um pouco. Não ajuda muito. Mas uma linha mediana, uma média e uma lateral. Vai ficar uma coisa para aula prática, presencial. Mediana, média e lateral. Essas são as 3 linhas. Ainda tem aqui uma linha transversal, aqui, linha transversal, unindo cada forame sacral. Então, crista sacral mediana, crista sacral média e crista sacral lateral. 3 cristas. A média vocês têm dificuldade de ver, mas a crista sacral mediana e lateral fica mais fácil. Aqui no final você tem vamos olhar assim, fica mais fácil. Corno sacral, aqui, corno sacral. E esse aqui, o espaço, é hiato sacral. 2 cornos sacrais, entre eles um hiato sacral. Eu vou falar agora sobre músculos no membro inferior. Não vou falar sobre a origem e inserção, vou deixar isso para a parte teórica, mas vamos percorrer aqui os principais
músculos de membro inferior. Temos aqui o membro inferior, parte da coxa, perna, pé. Vamos começar com o grupo iliopsoas. Vocês veem aqui, aqui é a crista ilíaca. Vocês veem uma musculatura aqui, primeiro uma na fossa, essa fossa glútea. Vocês veem aqui fossa ilíaca, e aqui musculatura subindo. Então é o grupo iliopsoas, porque o músculo ilíaco, aqui o psoas maior e menor junto. Grupo iliopsoas. Ainda nessa peça temos aqui sobre aqui um músculo que é o glúteo máximo. Vamos mostrar ele em outra peça. Glúteo máximo, aqui, retirando ele, glúteo médio aqui embaixo, glúteo máximo aqui. Aproveitando essa peça, veja que ela tem uma parte esbranquiçada que é o trato iliotibial, é uma aponeurose. Ela tem um tendão aqui do trato iliotibial para manter ele tenso. Nessa peça, então, nós retiramos o glúteo máximo, o glúteo médio, aqui, lá embaixo ainda o glúteo mínimo, piriforme, músculo piriforme aqui, 3 seguidos, que é gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior, e o quadrado lombar. Está aqui nessa peça. Temos glúteo médio, piriforme, obturador, gêmeo superior, no meio, obturador interno, gêmeo inferior. E ainda, essa é a posição posterior da coxa, onde eu falei lá sobre esse glúteo médio, piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior, quadrado femoral. Aí atrás, nós temos aqui esse volume muscular, esse é o bíceps braquial. E aqui tem um músculo chamado em cima sênio tendíneo e embaixo semimembranáceo dos dois lados aqui. Girando aqui nós temos então o grácil e o sartório. Falei sobre esses músculos aqui anteriores da coxa, o quadríceps femoral. Então aqui vasto medial, esse que é o vasto lateral, vasto intermédio. Girando, tensor da face lata, outro trato iliotibial, né? O trato iliotibial aqui. Nesse modelo anatômico nós temos então a batata da perna, panturrilha. Esse é o tendão de Aquiles, ou o tendão do tríceps sural, gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral. Retiramos ele. Retiramos então o gastrocnêmio medial e vemos embaixo sóleo. Esse é o tendão do músculo plantar. Então, sóleo mais gastrocnêmio medial e gastrocnêmio lateral formam o tríceps sural, que é a panturrilha.